Olá, meu nome é Júlia Helen da Silva Parreira, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo e estou concluindo uma iniciação científica com o tema Caracterização dos casos notificados de negligência contra a pessoa com deficiência no Espírito Santo, orientado pela professora doutora Franciele Marabout Costa Leite. É importante entender, primeiramente, que a negligência é um tipo de violência que é definida como a omissão da família e da sociedade em suprir necessidades básicas da pessoa com deficiência. E o que seriam essas necessidades básicas? Seriam ligadas à saúde física, emocional, social, econômica, que inserem a pessoa com deficiência como um indivíduo, né, social. Foi possível observar a partir de outros estudos que as condições crônicas de negligência geram impactos negativos na saúde da pessoa com deficiência, geralmente ligados à saúde emocional, física e social, além do desenvolvimento de transtornos comportamentais e comprometimento também da evolução psicomotora, moral, social e afetiva desses indivíduos. Diante do exposto, foi possível entender que o profissional da saúde ele tem um papel fundamental em notificar essa violência contra a pessoa com deficiência, porque a partir disso será possível dar voz e direitos amplos aos portadores de deficiência, além de assegurar, né, proteção e o cuidado que somente os serviços de saúde podem oferecer ao indivíduo com deficiência. O objetivo desse trabalho é identificar a frequência de notificações de negligência contra a pessoa com deficiência e verificar a sua associação com as características da vítima, do agressor e do agravo. Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter transversal que utilizou as notificações de violência contra a pessoa com deficiência entre os anos de 2011 e 2018. E esses dados eles foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo. Foram então analisados os casos de negligência de acordo com as características da vítima, do agressor e da agressão. Os testes foram feitos no Programa Estatístico Stata 14.0 e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Os nossos resultados foram feitos a partir da análise de 173 casos de negligência contra a pessoa com deficiência no Espírito Santo, e a partir disso conseguimos determinar as características da vítima, do agressor e do agravo. Logo, quanto às características da vítima, foi possível observar que quase 57% das vítimas eram mulheres, mais da metade possuíam idade de 60 anos ou mais, e 56,6% eram pretas ou pardas, e quase 93% residiam em zona urbana. Quanto às características do agressor, foi possível observar que em 91,3% dos casos os agressores tinham 25 anos ou mais, 67,7% eram de sexo feminino. Observou-se também que 86% tinham algum vínculo familiar com a vítima, e em 76% dos casos não houve suspeita de uso de álcool durante a violência, e 55,2% dos casos de negligência foram cometidos por 2 ou mais agressores. Quanto às características do agravo, foi possível observar que em cerca de 89% dos casos ocorreram na residência da vítima, e em 92,2% dos casos houve violência de repetição, e em quase 84% dos casos eles foram encaminhados para algum outro serviço de saúde. A partir disso, ajustando os dados que recebemos a partir da análise multivariada, observou-se que os homens têm maior prevalência de serem negligenciados quando comparados às mulheres. E quanto à faixa etária, as pessoas idosas e as crianças, quando comparados com a população adulta, são as maiores vítimas de negligência atualmente na sociedade capixaba. E em relação às características do agressor, constata-se mesmo que a maior prevalência é na faixa etária de 25 anos e também do sexo feminino. E a negligência ela apresentou-se com cerca de 3,4 vezes mais recorrente quando comparadas a outras violências sofridas pela pessoa com deficiência no estado do Espírito Santo. Logo, observou-se então que o sexo masculino possui 1,37 vezes mais prevalência de serem negligenciados, e esse fator representa que esse tipo de violência é a segunda violência mais notificada no sexo masculino. Quanto à pessoa idosa, percebe-se que eles possuem cerca de 11,5 vezes mais prevalência de sofrer negligência, e isso deve-se ao fato de que
eles dependem muito de cuidados de outras pessoas. Isso os coloca numa situação de vulnerabilidade muito importante, visto que às vezes os cuidadores e familiares não estão preparados para lidar com as demandas solicitadas dessa população. E no caso do acometimento de negligência contra a criança com deficiência, observou-se que esse público tem a chance de ser negligenciado em maior porcentagem quando comparado aos adultos, aproximadamente 9,5 vezes maior, devido à vulnerabilidade que eles possuem ao se comunicar, a não credibilidade dada aos relatos desses indivíduos quando eles chegam para falar sobre a violência da qual sofrem e a insegurança dessa faixa etária que relaciona-se também com o desenvolvimento da fase. Foi identificado que as mulheres elas foram as principais perpetradoras e isso corrobora alguma questão de gênero, visto que as mulheres são vistas pela sociedade como cuidadoras e o cuidado doméstico é destinado ao sexo feminino. E no que se refere à faixa etária, a questão dos perpetradores com mais de 25 anos, isso deve-se à questão de poder que o adulto exerce sobre a pessoa com deficiência e também a dependência da própria vítima quando acometida pela violência, né? E aí a violência cometida contra as pessoas com deficiência ainda é pouco notificada, então falta dados para que haja uma discussão maior sobre essa temática. E além da notificação ela ser obrigatória, ela permite que as pessoas olhem com mais rigor a essa temática tão importante e necessária de mais políticas públicas. Conclui-se, então, que, além de ser uma minoria já marginalizada, outras minorias são inseridas nesse processo, como é o caso das crianças e dos idosos portadores de deficiência. Isso reforça uma perpetuação de estigmas que permeiam a vivência desses indivíduos. Dessa forma, se mostra relevante que haja desestruturação dos paradigmas ligados ao gênero, quando falamos a respeito da mulher, e também das minorias, para que a negligência ela deixe de ser uma questão tão evidente na sociedade. E, além disso, é importante capacitar mais profissionais para que a identificação da violência, da negligência, seja cada vez mais eficaz, porque a partir do momento que esses profissionais são qualificados, há um maior enfrentamento da violência e, consequentemente, da negligência na sociedade civil. Aqui as referências bibliográficas e obrigada.